vamos começar a gravação. E essa gravação então é onde eu vou utilizar o método Elementos Finitos, que é um programa que foi desenvolvido lá em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, no grupo de concepção e análise de dispositivos eletromagnéticos, o GRUCAD. E esse programa ele é composto basicamente por quatro softwares. O primeiro software é o chamado FD, que eu vou entrar aqui agora. Então ele é um caso em que eu faço a entrada dos dados, e a entrada dos dados na verdade é o desenho desse contador. Então na verdade não é um novo caso, é o contador, e o contador é em minúsculo, contador 1. Eu vou sair no mesmo lugar. Ok. Contador 1. Então esse aqui é o desenho. Esse desenho, como nós já tínhamos visto antes, é o mesmo problema, ou seja, essa parte aqui ó, é o ferro, essa parte aqui é o ferro, essa parte aqui é a bobina, essa parte aqui é o ar. Então, na verdade, quando eu falo o ar, essa região aqui, essa região aqui, e essa região aqui. Ó. Então, esse aqui, o desenho já está pronto, já estão todos os dados apresentados. Eu só vou verificar como é que ele está ok, então eu vou finalizar isso aqui. Esse novo caso aqui. Então, depois do FD, eu tenho que gerar malha. A malha já está pronta, na verdade, então eu não vou nem gerar malha. Mas eu vou usar, ou seja, na verdade tudo bem, vamos gerar malha novamente. Essa malha novamente é o contador 1. Vamos executar novamente esse aqui. Está aqui o dispositivo. Esse aqui não vamos modificar em nada. Então esse aqui é uma visão bidimensional desse contador. Esse contador tem uma certa profundidade, como nós tínhamos visto no exercício anterior, que é de 20 milímetros. Então as dimensões aqui são todas em 20 milímetros. Ele dá ok, eu vou dar um exit. E agora eu mantenho o mesmo contato ELF, que são justamente a criação do método de elementos finitos, ou seja, ele aqui já cria as malhas. Então, como eu tinha visto antes, eu vou apresentar aqui ó, o ferro linear, que é 5, eu digito novamente. Aí ele vai apresentar todos os meios, são meios 1, ele começa com o meio 1, quer dizer que é o A, a permeabilidade é ε0, e aí o ferro, ele tem uma permeabilidade magnética de 1000, como dá para verificar aqui. Ó. Então eu saio aqui ó, e agora eu vou começar então com o material. O material é o número 5, eu digito 5, Enter, e o material é este material aqui, que é o número 5, e este aqui. Ó. Então aqui está ok, ele já aceitou, eu vou dar um exit. Agora eu vou colocar uma corrente que eu vou dizer que é mais 1, ou seja, mais 1, que é uma bobina, e essa bobina provavelmente ela está saindo para fora do plano do quadro. E eu digo que essa bobina está aqui, aí eu dou exit. E agora vem o seguinte, eu tenho que considerar quais são as condições de contorno desse material. Como aqui e aqui o campo magnético ele é paralelo à superfície, então essa condição é uma condição de Dirichlet. Eu parto do princípio que aqui também vai ser paralelo à região, ou seja, ela vai ser na verdade paralela à superfície. Então eu vou colocar como se fosse uma condição total de Dirichlet. Total de Dirichlet ou Dirichlet seria um potencial zero. Então eu vou dizer que é um total de Dirichlet. E agora eu faço simplesmente a discretização. E eu vou fazer uma discretização fine, ou seja, bem com um bom número de elementos. E aí eu vou gerar agora a malha. Eu gero a malha aqui agora, ficou faltando para vocês. Então eu gero a malha. Eu gero a malha aqui. E essa malha eu gero como se fossem triângulos. Então eu vou gerar um triângulo aqui. Ó. Aí ele gera um triângulo e eu já posso dizer que está pronto.
Deu 876 nós, 516 nós, 876 elementos. Então é uma boa malha. E agora então eu posso finalizar. E para finalizar, eu vou ter que executar agora o cálculo que utiliza-se o EFCS, que é o cálculo estático. Ó. Então, Finite Element Static Calculation. E o nome é o contator 1, que nós vamos lá. Eu considero como sendo... Agora fazer uma coisinha, eu vou considerar como sendo de segunda ordem. Eu não tinha feito isso aqui antes, agora eu vou fazer isso aqui de segunda ordem. 876, define a segunda malha, número de nós, ok. Malha. Eu não vou plotar a malha agora. Não vou plotar a malha. Cartesiano e linear. Sim, linear. E eu vou resolver por ICCG. E a corrente vai ser 0,5 amperes. Agora já saiu os resultados. Então, vamos ver aqui agora. E a visualização dos resultados se dá através do EFG. EFG. N. Opa, desculpe. FGN. Então eu chamo o contator 1. E agora sim, ele gerou as malhas, fez os cálculos e agora está aqui. E vamos ver backline. Potencial default. Draw. Perfeito. Apresentou aqui então as malhas. Se você olhar bem, isto aqui e isto aqui e isto aqui ó, é o efeito das bordas. Então é onde o campo ele acaba saindo, ele não é perfeitamente perpendicular aqui. E eu vou apresentar também os vetores. Então você vê que a corrente sai para fora do plano do computador e daí ele cria um campo que vai nesse sentido aqui. Ó. E agora a gente pode verificar o seguinte, podemos equilines, eu vou fazer o sombreamento, os campos e eu vou desenhar. Então, se nós olharmos aqui agora, olha, nós temos 0,33, que é o valor máximo de campo, e que é 0,29. Então, é justamente nessa região aqui, ó, que nós temos os campos elétricos mais intensos, os campos magnéticos mais intensos. Aqui, aqui e aqui não é tanto, mas então é nessa região aqui que é. E aí, então, nós temos valores que estão na faixa de 22 até 25. Mas uma coisa que deve ser notado, depois é que a gente vai perceber que aqui, ó, aqui o campo magnético é muito próximo daquele que a gente calculou. E aqui não, porque no mundo real existe um campo disperso, existe um fluxo disperso por essa região aqui. Ó. Vou fazer um zoom aqui para a gente ter uma ideia. Olha, eu estou fazendo um zoom aqui, ó. Tá vendo? Então, no ar existe uma certa intensidade de campo magnético e esse campo magnético aqui, que são os vetores do campo magnético, eles efetivamente são aquele fluxo disperso que a gente estava comentando. Deixa eu ver. Tudo bem, vou dar um clean aqui agora. Eu vou trabalhar novamente com equilines, os potenciais, e eu vou colocar default aqui. E eu vou desenhar. Ó, então essa aqui. Ó. E eu vou desenhar a malha também. Tamanho normal, e eu vou desenhar essa aqui. Então essa aqui é a malha de elementos finitos. Agora eu vou querer fazer alguns cálculos. Eu vou querer apresentar, por exemplo, o cálculo de curvas, ou seja, o mouse cartesiano. Eu vou pegar uma regiãozinha daqui até aqui. E agora eu vou calcular. Então aqui, ó, é em X. Ele não apresenta, tá ali, ó. Você vê um pouquinho aqui, ó. BXT. E agora aqui, ó, exatamente o BYT. Mas o BYT é na faixa de 0,24 aproximadamente. E a gente deve lembrar que lá no entreferro é em torno de 0,175. Então, por isso que a gente pode dizer assim que existe um fluxo disperso. E aqui no BDT, por alguma razão, a gente não consegue sincronizar no tamanho da página. Bem,
Vamos apresentar também, e aí está o ponto importante, a curva mouse cartesiano justamente no entreferro. Então vamos pegar o entreferro aqui. Aqui o entreferro. E a gente vai calcular. Então, se você olhar bem, ele vem um valor bem mais baixo e aqui está em torno de 0,175. Então, provavelmente ele vem nessa região aqui, ó, e aqui que é mais embaixo, ele chega a alguma coisa na ordem de 0,180, 190. Então, vamos... não dá para enxergar, infelizmente. Então, vamos ter que utilizar o cálculo por pontos agora. Então, esses pontos vão aqui, ó. Eu vou pegar um ponto aqui, ó. Se olhar bem aqui, ó, o campo nesta ordem, que é bem aqui, já está um pouquinho afastado, é 0,0821. Eu vou ficar mais perto. Ali, ó. Aqui já é 138, então ele é menor do que na ponta. E eu vou colocar mais no centro agora. Aqui, ó. 0,172. Então, 172, nós tínhamos calculado alguma coisa quando o valor médio era em torno de 0,175. Aqui, ó, veja bem, aqui que é mais no começo, é 180. E o valor calculado, como a gente vai verificar, podemos até ver aqui, ó, olhando pelo MATLAB. Deixa eu executar aqui o MATLAB. Executando o MATLAB. Executando o MATLAB, você vê que o valor máximo do MATLAB dá alguma coisa como 178,1 178,2. E o valor que nós medimos aqui, ó, o valor que nós medimos aqui, ó, é em torno de 180 ali. E deixa eu pegar um valor um pouquinho acima, então. Vou pegar aqui, aqui é 172, aqui 172, aqui 171, 174, então tem um pouquinho mais, 169 e aqui 169. Então, aqui parece que tem uma certa concentração, até por causa do efeito das bordas, e o valor aqui então na faixa de 172, e a gente calculou 0,175. Sendo assim, a gente pode até fazer uma coisa aqui, ó, 172. Eu vou dar um zoom aqui, ó, para a gente poder ter uma ideia do valor. Ó, aqui é 133, 182 aqui, ó, 184, 173. Então o valor é maior lá do que aqui. Aqui é 176. 172, 171, 176, 182, 191, justamente na saída aqui, ó, 195, 197, 137, 137, 142, aqui é 111. Então você vê que aqui tem uma certa saída um pouquinho maior, 174, 170, 167, 173, 172, 72, 72, 73, 170, 170, 176, 169. Entende? Então, de fato, então na faixa de 170, 170 mais ou menos no centro. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou dar um continue e eu vou querer fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou querer fazer uma curva agora, mas dentro do fio. Ó, você vê que aqui, ó, é alguma coisa na ordem de 50, 16, 17, 18. Uma parte é 18, uma parte é 175, 176. Então realmente ele fica perto, porém leva bastante em consideração esse efeito meio que das bordas aqui, ó, em que na saída na saída do ferro vai existir uma intensidade de campo um pouquinho maior. Aqui ele conseguiu dar certo, 0,10.
E aqui, infelizmente, a gente não consegue enxergar esse valor máximo aqui, ó, porque esse valor máximo, esse valor máximo, porque a gente não enxerga o final ali. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, a gente pode considerar, para finalizar o nosso trabalho, de que por pontos a gente encontra alguma coisa na ordem de 170, 188, 171, 173, ou seja, é bem variado aqui, ó. 172, 172. Então, alguma coisa nessa ordem de 172, mais ou menos, entende? Como sendo mais ou menos 172, 173, um valor mais ou menos médio. Mas eu devo em consideração que a gente tem que estar mais efetivamente aqui no CBOL. Se você olhar bem, ele faz essa saída aqui, ó. Entende? Poderíamos até, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu estou querendo apresentar aqui, ó. Eu vou dar deixa me ver uma coisinha aqui. Ele vai sair. Então deixa eu voltar de novo aqui no FGN. Deixa eu voltar de novo no contrator. Só quero fazer uma jogada aqui. Eu quero colocar ecklines aqui, ó, e de potencial. E vou colocar especificado. Número de linhas, 50 linhas. Yes. E agora eu vou desenhar. Então aqui eu trabalho com um número bem maior de linhas. Então aqui, ó, nós temos exatamente as linhas de equipotencial. Eu poderia fazer uma outra coisa aqui. Vamos ver se ele aceita as linhas de campo. Mas aqui seriam as linhas de equipotencial. Então você vê que tem uma concentração de linhas aqui, uma concentração de linhas aqui. Aqui em cima tem menos linhas. E ele é mais ou menos. Ele é mais ou menos reto aqui nessa região intermediária, que então tem uma pequena distensão. E aqui não, que ele realmente, essas linhas aqui potenciais, elas meio que vão se preparando para fazer essa abertura aqui, ó, por causa do ferro aqui para baixo. Entende? Então, é para ter uma ideia mais ou menos do que acontece com as linhas de campo, efetivamente. Deixa eu dar um clean aqui, deixa eu dar um draw. Então agora eu vou novamente ecklines, mas agora eu vou por potencial. Eu vou colocar também 50. E eu vou também colocar valores default. E eu vou desenhar aqui agora. Então aqui, ó, é onde vão estar essas minhas linhas de campo magnético. Ok, então a gente pode, só para finalizar, eu vou dar um clean aqui, eu vou para ecklines, eu vou para potencial, default, vou dar um draw para poder fazer o desenho, e eu vou pegar a malha, tamanho normal, eu vou desenhar essas malhas aqui, e depois eu vou colocar o sombreamento do potencial, e aí eu desenho aqui. Então aqui nós finalizamos então com a forma, e aí só falta colocar os vetores aqui também. Então aqui coloco os vetores também, que eles vão existir aqui então, distribuindo em todo o domínio desse estudo. Só falta calcular uma coisa que a gente não tinha calculado, que é calcular o fluxo. Então deixa eu fazer um clean aqui, ó. Eu deixo só calcular o ecklines, o potencial e o default, desenhar. Aí deixa eu calcular a malha. Tá bom, vamos calcular a malha. E aí vamos fazer o seguinte aqui. Vamos calcular a curva. Espera só um pouquinho. Ok. Fica aqui, fluxo. E sobre uma linha. Vamos pegar mais ou menos daqui até aqui. Ué.
aqui e vamos calcular o fluxo. Olha, se você olhar bem aqui embaixo, deu 34, 39,46 e na menos 2. E agora eu vou multiplicar isso aqui então pela superfície total, que eu tenho que multiplicar por mais 20 vezes 10 a menos 3 milímetros, que é a profundidade. Então, seria ponto 34, desculpa, 39, 46, expoente 2 negativo, e eu vou multiplicar isso aqui por 20 expoente 3 negativo, vezes... aqui tem um fluxo maior. Aqui vai ter um fluxo maior, justamente porque eu estou considerando essa região e essa região. Aqui deu um fluxo de 78 mili. E é um pouco diferente daquele valor que nós calculamos, porque lá a gente não levou em consideração o efeito do espraiamento. Agora aqui eu vou fazer uma outra coisa, vamos ver se ele aceita aqui. Vou pegar uma regiãozinha um pouco mais próxima aqui. Aqui. Deixa-me ver aqui. Ponto 35, 0,9, expoente 2 negativo. E eu vou considerar 20 expoente 3 negativo. Vezes. Aqui já deu 70. 70,18. Então esse aqui seria nós tínhamos calculado um valor que foi de 69, nós calculamos aqui, deixa eu apresentar aqui, o fluxo magnético, aqui então aqui, vou até colocar elementos finitos, alguma coisa na ordem de 0,172 aproximadamente, esse é o valor. E aqui a gente encontra por elementos finitos um valor na ordem de 70,18. Não. Oh, meu Deus, eu não quero fazer aqui. O que você vai estar fazendo aqui? Não quero. O que o negócio está fazendo aqui? Sim. O que esse negócio está fazendo aqui? 70,18 e na menos 5. Vamos ver se ele vai aceitar. Deixa eu colocar mais um zero aqui. Aí. E agora aqui então eu posso fazer uma coisa, eu posso fazer uma consideração. Vou imaginar que este aqui é a nossa referência. Só para verificar a diferença. Este menos este dividido por este vezes 100. Então aqui nós temos uma diferença de menos 0,4% no valor calculado. Então também a gente pode dizer que, levando em consideração que essa regiãozinha aqui, nós temos um erro que é de menos de 1%. O que, sinceramente, vamos ser francos, está muito bom. Eu quero... deixa eu aproveitar aqui. Eu coloquei 0,72. Só para verificar esse valor aqui. 0,72, você vê que é bem variável. Então eu poderia fazer isso aqui, menos este aqui, dividido por este aqui, vezes 100. Então aqui já nós temos um erro um pouco maior, mas isso é bem complicado porque varia bastante a intensidade da indução magnética, como nós vimos. Então aqui você tem uma curva onde realmente eu diria, no mundo real, até este valor que nós pegamos num único ponto, mas se a gente for apresentar num conjunto de pontos, então nós teríamos não um único valor, nós teríamos vários valores. Aqui também seria um valor médio, na verdade. A nossa curva, se a gente olhar bem, a nossa curva é mais ou menos essa aqui, 0,178, 0,172. Então depende muito da posição em que você está, como nós tínhamos visto anteriormente, ou seja, pelo método de elementos finitos te apresenta de forma bem mais fidedigna o que está acontecendo. Então esse erro de 1,5% é um erro que está completamente dentro do esperado. Então
apenas para dizer que os três métodos, no final das contas, eles realmente apresentam algo bem mais próximo da realidade. E o ponto mais importante, é que nós temos nessa situação aqui uma indução magnética que vai ser bem maior agora no ferro, justamente para levar em consideração o fluxo disperso. Eu só vou dar um continue aqui, e eu só vou dar um calculate, calculate, keyboard. Então, aqui, apenas para dizer que a gente apresenta, cadê? A energia magnética, a indutância, o fluxo externo. Então, a gente apresenta aqui que existe um fluxo disperso, que essa aqui é a parte mais importante. Ok. Então, nós finalizamos por aqui agora. Eu vou dar um end e eu vou esperar só um pouquinho. Onde foi parar? Onde foi parar os controles?